TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos. As tendências do varejo global vão ser discutidas na CDL Petrópolis e serão abordadas na próxima quarta-feira. Em Teresópolis, a recuperação do muro na Praça de Esportes aguarda recursos federais, enquanto isso a obra permanece atrasada. Em Nova Friburgo foi disponibilizado mais 3 pontos de entrega voluntária de óleo de cozinha. E o Rio Imagem Baixada, tecnologia de ponta na rede de saúde do estado do Rio, já beneficiou mais de 90 mil pacientes. O Detran informou que os postos de vistoria vão estar abertos nesta segunda-feira, dia 22. O diálogo com o objetivo de apreciar as belezas de um dos parques mais visitados do país. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje, sábado, estamos aqui para trazer o melhor da informação para você. E é claro, lembrando, você também pode acompanhar a nossa programação nas nossas redes sociais, em TV Correio da Manhã no Facebook, no YouTube, em nosso site tvc16.com. Além disso, ficar bem informado sobre tudo que acontece na nossa região de cobertura, por meio também do nosso Instagram, o Correio Petropolitano. A gente fala agora sobre uma importante informação, principalmente para o comércio de Petrópolis. No próximo dia 24 de abril, às 10 horas da manhã, a Câmara de Dirigentes Lojistas vai promover uma palestra sobre as tendências do mercado apresentadas na renomada NRF 2024 e que vão ser levadas pelo experiente Vladimir Carvalho, CEO da Alterdata, empresa criada em Petrópolis e que hoje está em Teresópolis. A entrada para o evento é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo telefone, vou falar para você nesse momento. DDD 24 2244 1900, repetindo, 2244 1900. O Big Show da Federação Nacional de Varejo dos Estados Unidos, conhecida como a maior feira de varejo do mundo, reuniu principais líderes e pensadores do setor em Nova York este ano, para discutir as transformações e inovações que estão revolucionando o comércio global. E aí, para você então que é comerciante de Petrópolis, passou por situações difíceis durante esses últimos anos, não deixe de fazer a sua inscrição, é gratuito o evento, importantíssimo aí também para saber as tendências para o futuro. Mudando de assunto, policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia de Itaipava prenderam na última segunda-feira um homem de 57 anos, acusado de estupro de vulnerável. Veja só, ele foi capturado na cidade de Sapucaí, na região sul-fluminense, após um trabalho de inteligência e monitoramento. De acordo com as investigações, o autor é acusado de abusar sexualmente de uma vítima menor de 15 anos. O crime foi praticado diversas vezes dentro da própria casa. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado de Minas Gerais. Mudando de assunto, a reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses, que foi realizada na última quinta-feira, pelos técnicos do Fórum Itaboraí, Política, Ciência e Cultura na Saúde, programa da presidência da Fiocruz em Petrópolis, apresentaram um mapeamento da dengue no município. O estudo de georreferenciamento reúne dados de 2023 e do primeiro trimestre deste ano, de janeiro até o último dia 15 de abril. Foram confirmados 2.944 casos de dengue em Petrópolis e 5 óbitos pela doença foram confirmados. A partir dos registros de vigilância epidemiológica e vigilância ambiental da Secretaria de Saúde de Petrópolis, o trabalho da Fiocruz se baseou nos casos e focos positivos de dengue no território e revelou por meio do mapa de calor como a doença vem se manifestando no município. O Comitê Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses foi criado em novembro do ano passado. Além dos 5 óbitos pela doença, outros 4 casos de morte seguem em investigação.
Também continuaram a investigação outros casos de pessoas infectadas nas últimas semanas epidemiológicas e que não foram inseridos no sistema de dados do SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. E vale lembrar, né, Petrópolis teve aí diversos casos ao longo desse ano, um aumento muito expressivo, principalmente quando comparado ao ano passado, e obviamente esses estudos, esses mapeamentos, essas análises são importantíssimas, fundamentais para monitorar como o mosquito, por exemplo, hoje está se proliferando e onde os casos estão sendo registrados. E essa análise, obviamente, vai se tornar também um ponto de ação nessas localidades, a partir, então, seja de fiscalizações, de vistorias e até mesmo ações ali no combate a essa proliferação. A gente sempre ressalta aqui no Correio Petropolitano Debate dicas simples e que podem auxiliar no combate. Não deixar a água parada, em hipótese nenhuma, seja no quintal, é sempre importante varrer, deixar ali, né, o ralo, como a gente conhece, vedado também da forma adequada, caixas d'água devidamente fechadas, piscinas higienizadas e também com, né, aquela placa em cima, né, a proteção, a tampa que seja, depende do modelo. Garrafas, seja PET ou até mesmo de vidro, os famosos cascos, virados de cabeça para baixo, sem acúmulo de água também. Os pratinhos, né, dos vasos de planta também com terra, né, areia até a borda, para evitar então, né, mais ainda a proliferação do mosquito da dengue, que transmite também zika, chikungunya e a febre amarela. A Prefeitura de Petrópolis, a gente relembra para você que está nos acompanhando, a gente trouxe essa informação ontem, mas é claro, é sempre importante ressaltar, decretou ponto facultativo para essa segunda-feira, dia 22, devido aí, né, tanto ao feriado de amanhã, Tiradentes, e também do dia 23 de São Jorge. Os serviços vão ser retomados, então, na próxima quarta-feira. E, além disso, o Detran RJ informou que todos os postos de vistoria de veículos do Estado vão funcionar nessa segunda-feira, viu? Para atender os serviços que foram agendados nessa semana, né, entre os dias 15 e 19 de abril, e que não puderam ser atendidos para fazer serviços como transferência de propriedade, entre outros. E mesmo que não possam ir aos postos nessa segunda-feira, esses usuários não serão prejudicados e podem comparecer às unidades em até 5 dias úteis, sem a necessidade de fazer um novo agendamento. Os demais usuários devem agendar os serviços de forma normal. E lembrando que no feriado de terça-feira, dia de São Jorge, não haverá expediente, assim como também das agências bancárias. E lembrando, se você tem ali algum boleto, alguma questão relacionada, por exemplo, até conta de água, luz, internet, se você tem alguma data, né, algum boleto desse que vença na data do feriado, automaticamente esse vencimento ele passa para o próximo dia útil e você pode fazer esse pagamento sem acréscimo de juros ou até mesmo multas. Só para a gente complementar essa informação para você que está aqui nos acompanhando nesse momento, o Detran RJ também informou que o boleto para o pagamento da taxa de emissão do CRLV 2024 já está disponível no site do Bradesco. Então, em www.bradesco.com.br você tem acesso. Lembrando, para quem está ainda também nos acompanhando, para ter o CRLV, né, o documento de 2024, é necessário o pagamento da cota do IPVA completa, né, seja parcelada ou de forma integral, o pagamento de todas as multas vencidas, a guia de regularização de taxas, o GRT, e também agora a taxa então de emissão do CRLV. A Justiça, a gente trouxe também aqui no Correio Petropolitano Debate neste mês de abril, a Justiça revogou um decreto que foi criado na Alerj e por isso vai ser uma cobrança então aí que é reestabelecida no valor aí de pouco mais de R$ 70. Com isso a taxa completa então do CRLV chega ali a pouco mais de R$ 250. Atenção motorista, condutor, são necessários todos esses documentos pagos para conseguir a emissão do CRLV desse ano. Então não perca o prazo, fique atento, a gente sabe que o calendário muda também conforme a placa, né, o número da placa do seu veículo, não deixa para a última hora para não ter complicação em caso de fiscalizações ou até mesmo alguma blitz. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, previsão do tempo, muito mais informação para você, não sai daí.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para o início da semana. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. A semana já está próxima de começar e, como vocês já podem ver aqui no nosso telão, não há probabilidade de chuva para esta segunda-feira em nenhuma das nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol entre nuvens, ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. Na segunda-feira, Teresópolis pode esperar por um céu nublado, mas também sem possibilidade de chuva, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão, né? As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 28 graus. E a previsão para Petrópolis é de céu encoberto por nuvens, ventos fracos e, menos esperado, aumento na temperatura, marcando mínima de 14 e máxima de 30 graus. Já o município de Paraíba do Sul pode esperar por uma segunda-feira sem previsão de chuva. As nuvens serão características marcantes do dia e a temperatura sofre ligeira elevação, assim como Petrópolis, variando entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Pati do Alferes, a previsão é de céu com muitas nuvens durante toda a segunda-feira, mas apesar do acúmulo de nuvens, também não chove. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 32 graus. E em Três Rios, a previsão para esta segunda-feira será de sol entre nuvens, ventos fracos e não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 32 graus, como mostra
aqui no nosso telão. Já os ventos serão fracos durante esta segunda-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Volto com você, Richard. Obrigado pelas informações, Eric. Tá aí o pessoal tendo que acompanhar, então, né? A gente sabe, terça-feira já é feriado e o pessoal já tem ali, né, uma ideia de como que vai ficar o tempo para esse início da semana, até para se preparar também caso for viajar, visitar algum parente ou familiar. E ainda abordando essa questão relacionada ao próprio feriado, a Prefeitura de Teresópolis informou que devido ao feriado de São Jorge, as repartições públicas municipais vão estar fechadas também na próxima segunda-feira e também na terça-feira, e que retornam com as atividades na quarta-feira, dia 24. Os serviços essenciais como atendimento médico de urgência na UPA e unidades de saúde, segurança pela Defesa Civil e Guarda Civil Municipal vão ter escala de plantão de 24 horas, além de coleta de lixo domiciliar, que vai seguir normal, mantendo ali os acordos em dia e de atendimento para cada bairro durante esse feriado, né? Ou seja, se você tem a coleta na segunda-feira, ela vai passar normalmente, assim como para quem tem essa coleta realizada, por exemplo, na terça-feira. No próximo sábado, dia 27 de abril, de 8 da manhã às 3 horas da tarde, a gente ainda traz essa informação para você também em Teresópolis, na Praça Samuel Macário, em Bom Sucesso, acontece o evento RJ para Todos, com os serviços gratuitos. É uma parceria entre a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal de Teresópolis. E durante o evento vão ser disponibilizados serviços como emissão de carteira profissional digital, documento de identidade, habilitação para casamento, além da isenção de certidões e vagas de emprego. Vale lembrar que essa ação ela acontece mediante agendamento. Então, se você tem, inclusive, alguma dúvida sobre o direito do consumidor, esse serviço também será levado no próximo sábado, dia 27, lá na praça. Então, não deixe de participar, tirar as suas dúvidas. Caso você tenha dificuldade para criar a sua carteira de trabalho, principalmente os jovens que já querem ingressar também, não deixe de passar lá, os atendimentos são gratuitos. O RJ para Todos já esteve em diversas localidades, inclusive aqui em Petrópolis, na Praça da Inconfidência, na Praça de Nogueira, entre outras regiões, não só aqui da cidade imperial, mas de todo o estado do Rio. No dia 25 de março, o muro de contenção da Praça de Esportes Radicais, que também fica em Teresópolis, mais especificamente na rua Valdir Barbosa Moreira, número 175, no bairro da Várzea, desabou devido às fortes chuvas que assolaram a região durante a semana. O incidente afetou diversos bairros e moradores que enfrentam problemas causados pelo volume de água, resultando na desestruturação dos taludes. A obra de recuperação, no entanto, depende de recursos do governo federal para ser realizada. Em resposta ao ocorrido, a Prefeitura de Teresópolis disse que a reconstrução do muro foi incluída na lista de obras emergenciais de contenção e recuperação de estruturas danificadas pelas chuvas ocorridas no final de março. A situação foi devidamente registrada no formulário de informações do desastre, FID, enviado ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SIMPDEC, conforme o protocolo para emergências, enfatizou a Prefeitura, e informou ainda que obras desta magnitude dependem da liberação de recursos por parte do governo federal. O local da queda do muro na praça continua isolado, segundo as normas vigentes. Impressionante, né? Engraçado como que as gestões falam que não, essa é uma obra emergencial, já está incluída na nossa lista de prioridades, mas estamos no dia 20 de abril, o muro caiu no mês passado, durante a chuva que assolou aqui a região serrana como um todo, e se era de fato uma prioridade, por que até agora não foi feita? Basicamente, um mês se passou, não há uma previsão nem para o início dessas intervenções, e o muro continua lá. Desabou e continua na mesma situação. E aí a população cobra, a prefeitura fala, não, tem que ser do governo federal, eles vão mandar a verba, mas já enviou o projeto? Já enviou qual que vai ser o custo? Enviou a previsão para a realização desse serviço? O orçamento? Porque, obviamente, se a prefeitura não fizer o trabalho dela, essas informações não sendo enviadas para o governo federal não vai liberar verba nenhuma. É muito fácil falar que temos que aguardar a liberação da verba.
Mas é de fato importantíssimo. A Defesa Civil foi no local, interditou, fez ali, né, a proteção da área para que não aconteça mais alguma coisa. E esses projetos, né, os recursos, esse projeto para a obra já foi feito, existe ali pelo menos o processo de licitação, vai fazer licitação, não vai? Como que está o andamento? É o que a população quer saber, não basta apenas falar que tem que liberar a verba pelo governo federal, porque isso não responde basicamente nada para a população, que de fato quer saber se o muro vai ou não ser reconstruído. Equipado com tecnologia de ponta, o Rio Imagem Baixada, uma unidade do governo do estado em Nova Iguaçu, já realizou mais de 650 mil exames laboratoriais e de imagem em 9 meses de funcionamento. O maior centro de diagnóstico público da América Latina, situado às margens da rodovia Presidente Dutra, atendeu nesses 9 meses cerca de 90 mil pacientes da região e de municípios do interior. É uma transformação, na realidade, que tinha que ir buscar o serviço da capital ou pagar por uma clínica particular. Vamos acompanhar a fala da diretora administrativa do Rio Imagem, a Samia, e que vai falar um pouquinho sobre esse trabalho e esses 9 meses. O Rio Imagem Baixada possui equipamentos de ponta de última geração que não deve nada para as unidades privadas. Então, os laudos, os exames são muito bem detalhados, são muito bem laudados para que o paciente consiga dar continuidade a um tratamento, começar um tratamento. A nossa unidade é uma unidade maravilhosa, as pessoas se encantam quando chegam à unidade, da forma como são tratadas, quando elas fazem os exames, os médicos. Então, assim, o Rio Imagem Baixada realmente é uma unidade do SUS que realmente não deve nada a nenhuma unidade privada. Aí, a gente acompanhando a fala, então, da administradora do local, e a gente também vai acompanhar a fala da Cristiane Oliveira e da Maria Perpétua. Elas, na verdade, que já receberam atendimento por meio do Imagem Rio. Eu moro em Itaboraí. Em dezembro eu passei mal, senti uma cólica renal muito forte. Dei entrada no hospital Léo Júnior, que é lá no município onde eu moro, que é em Itaboraí. Só que o que eu fui informada lá é que lá eles não faziam exame, mas que a prefeitura ia me dar suporte e ia me designar para cá, que é para o Rio Imagem da Baixada. Hoje eu recebo auxílio, Bolsa Família, tenho 2 filhas pequenas e não tinha condições de pagar. Está bem equipado, graças a Deus. Eu já até tentei uma vez fazer uma tomografia no hospital, até numa rede particular, e fui informada que a máquina, devido ao meu peso, só suportaria 115 quilos. Fiquei feliz, porque graças a Deus hoje eu consegui executar aqui, né? Que nós que somos obesos também sofrem isso, ainda tem essa dificuldade também. Eu moro lá em São João de Meriti. Eu vou dizer a verdade, eu estou com 80 anos, mas eu nunca fui num hospital que fosse igual a esse que eu estou aqui agora, hoje. Mudando de assunto, o governo do estado do Rio de Janeiro inaugurou na última quinta-feira uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica, uma FATEC, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A unidade Professora Sueli Araújo da Silva é a segunda do município e estava fechada desde 2017. A partir de junho serão ofertadas quase 200 vagas nas áreas de beleza, informática e serviços de manutenção. Esta é a 17ª unidade da FATEC entregue à população nos últimos 4 anos, sendo 11 novos polos construídos e outros 6 reabertos, após passarem por reformas. Vamos escutar a fala do secretário Marcos Azevedo a respeito do tema. A gente sabe que inaugurar a FATEC é inaugurar oportunidade, é inaugurar desenvolvimento, é inaugurar um aparelho do estado de qualidade. Vocês podem ter certeza que a Leão 13, a SEC e a FATEC são aparelhos públicos de qualidade e que vão entregar um serviço público na ponta de qualidade. Importantíssimo, essas unidades levam, além de capacitação, aprimoramento para o currículo, conhecimento, educação e amplia, possibilita que o jovem, não só o jovem, obviamente, mas todos aqueles que fazem esses cursos possam ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Falando agora sobre Nova Friburgo, o Ministério da Saúde firmou uma parceria com a empresa Google para aprimorar o acesso de informações sobre as unidades básicas de saúde, as UBS.
A parceria foi anunciada na última quinta-feira e inclui a difusão aí de mais informações detalhadas sobre as unidades de saúde. Na verdade, não só de Nova Friburgo, mas de todas as unidades básicas do país, sobre localização, contato e também horário de funcionamento, além do calendário de vacinação. Veja só, segundo a pasta, o trabalho envolve a atualização de dados relacionados a mais de 40 mil postos de saúde nos resultados de busca e do Google Maps, com base em detalhes fornecidos pelo Ministério. Então, a partir de agora, também será exibida uma mensagem com link direto para o Calendário Nacional de Vacinação, nos resultados das buscas como postos de saúde próximos a mim. Na prática, ao procurar pelos postos de vacinação utilizando, por exemplo, vacinação perto de mim, os usuários vão encontrar ali dados de endereço, telefone e expediente atualizados, além do link do Calendário Nacional de Vacinação para acompanhar as datas de imunização, foi o que informou o Ministério da Saúde. E também, de acordo com a pasta, a iniciativa vai contribuir para reforçar, junto à população, a necessidade de aderir às campanhas de vacinação, tendo em vista a queda da cobertura vacinal verificada nos últimos anos. Já segundo o Google Trends, ferramenta que mostra quais são as palavras-chave e os assuntos mais pesquisados pelas pessoas na internet, o Brasil é o terceiro país mais ativo em buscas relacionadas à saúde e o 7º em interesse por vacinação globalmente, desde 2004. Nos últimos 12 meses, por exemplo, o país manteve sua posição entre os 8 primeiros na classificação mundial. Ou seja, sabe quando você pega o seu celular, o seu aparelho telefônico, você digita, por exemplo, restaurantes, e aparecem diversos restaurantes próximos, horário, telefone? Basicamente, vai acontecer a mesma coisa com as unidades básicas de saúde, né, esses postos de saúde. A partir do momento que você pesquisa essa informação, por exemplo, aí no Google, seja independentemente do telefone, do navegador, já vai automaticamente aparecer ali os que estão próximos. Obviamente a localização do telefone tem que estar ativada, mas vai aparecer ali horário, número de telefone, assim também como um link para você acompanhar o calendário de imunização. E vale lembrar, né? Campanha de vacinação contra a gripe permanece até o dia 31 de maio. População público-alvo e idosos acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 6 anos, além de gestantes, puérperas, profissionais de saúde, profissionais de educação, devem se imunizar. Não deixem de participar da campanha, procure o seu município, uma unidade, o horário de funcionamento para você então realizar a imunização, que é fundamental. O Correio Petropolitano Debate volta daqui a pouco. A gente vai trazer para você a representação da nossa entrevista que nós fizemos para falar sobre o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que foi o 10º parque em todo o país que recebeu mais visitantes em 2023. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Dê início aqui a nossa entrevista, Ernesto. Primeiro, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse levantamento que foi realizado, que mostra aí, né, o Parnaso como um dos 10 principais parques mais procurados em 2023. Antes da gente falar sobre esse tema, queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Bem, eu sou Ernesto Ribeiro de Castro, eu sou biólogo, analista ambiental do ICMBio, e desde outubro de 2023 estou de volta à chefia do parque. Eu fui chefe aqui de 2004 a 2011, aí passei um período em outros parques e afastado, e agora estou de volta aí para apoiar a gestão do parque. Tá certo. Bom, Ernesto, então a gente tem aí hoje o Parnaso como, né, na 10ª colocação aí dos parques mais procurados por visitantes em 2023. Foram aí mais de 200 mil visitações realizadas durante o ano. O que esse número representa para o parque como um todo? Bem, primeiro, é uma recuperação, né, depois, no pós-pandemia, porque esses números a gente já tinha passado de 200 mil ali entre 2014 e 2015, depois houve uma queda fortemente afetada pela pandemia, agora mostra uma recuperação. E o segundo ponto é que esse número, na verdade, não representa a visitação total do parque. Ele representa as áreas onde a gente realmente monitora a visitação, as sedes principais e a área de montanha. Mas se a gente considerar todas as áreas que têm outros acessos em Petrópolis, por exemplo, Castelinho, Morém, Caxambu, diversas áreas que têm visitação não são monitoradas, né? Isso acontece em todos os municípios. E esse número, então, é bem maior. Além de contar as próprias rodovias, né? Você tem 2 rodovias federais que cortam o parque, que são a Teresópolis-Itaipava e a Rio-Teresópolis, e ambas contam com diversos mirantes, então, onde as pessoas podem contemplar a paisagem do parque. Hoje, inclusive, a metodologia do ICMBio determina que essas visitas sejam contabilizadas, né? Então, no passado, o parque já foi terceiro lugar, o terceiro parque mais visitado. Hoje, como outros parques avançaram nesse monitoramento, a gente está em 10º. Mas a proposta é que a gente passe a monitorar esses números também, e nos próximos anos, provavelmente, a gente vai perceber um registro muito maior de visitantes. E a gente consegue ver realmente então, essa retomada aí, né, com esse aumento de público, mesmo ainda não sendo contabilizadas algumas áreas. Ernesto, falando ainda justamente sobre o parque,
a gente sabe que o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é uma referência no país como um todo. É o terceiro parque, se não me engano, mais antigo do país. E isso, de alguma forma, também atrai público. E o porquê que o parque hoje é tão visitado? O que tem de atrativo no parque hoje e que traz realmente não só os próprios petropolitanos, teresopolitanos, né, os moradores dos municípios ao qual ele está localizado, mas pessoas também de outros países e até mesmo de outros estados? A gente tem duas características bem fortes aqui do Parque Nacional, né? Um é o lazer, a recreação para a própria população local dos municípios, né? Então, banho de cachoeira, trilhas curtas ali, uma atividade mais diária, família, etc. E o grande diferencial do parque é o montanhismo, né? Então, a travessia Petrópolis-Teresópolis ou as escaladas, seja aqui no Complexo Dedo de Deus, aqui em Guapimirim, seja nas diversas montanhas de Petrópolis, né? Então, esse é o diferencial, digamos assim, para atrair um público internacional. A travessia Petrópolis-Teresópolis é considerada a trilha mais bonita do Brasil, né? E temos bastante procura de estrangeiros também, ela é bastante renomada internacionalmente. Então, esses são os principais atrativos do parque. E é interessante que a gente tem atrativos para todos os perfis de visitantes, né? Desde trilhas super fáceis, acessíveis até a cadeirantes, até trilhas super técnicas ou escaladas que você precisa ficar 7 dias na parede para completar. Então, a gente atinge realmente uma diversidade de público muito grande. Quando a gente trata justamente dessa diversidade, quando a gente vê esses números, né, foram mais de 200 mil visitantes em 2023, eu pergunto o seguinte: qual que é a preocupação agora pelo lado do meio ambiente também, para manter, né, a preservação do parque e essa beleza natural que existe, até mesmo que também atrai os turistas? É um ponto bem importante que você tocou. A gente incentiva a visitação no parque, né, entendendo que é importante que as pessoas tenham contato com a natureza para se apaixonar pelos ambientes naturais, apoiar a sua conservação, mas, por outro lado, a gente também se preocupa em manter esses ambientes em boas condições, né, para as outras espécies, para a biodiversidade, para proteger, inclusive, as condições climáticas da região. Então, por exemplo, nas áreas de montanha, a gente tem um limite de pessoas que podem entrar todos os dias, né? Se não tivesse esse limite, provavelmente o número de visitantes ia ser muito maior, mas a gente teria uma certa degradação do ambiente local e uma experiência pior para os visitantes também, porque estariam, enfim, acampando em lugares mais barulhentos ou fazendo uma trilha lotada. Então, a gente define esse número, essa capacidade de pessoas, especialmente para a montanha, com base em parâmetros que visam realmente conservar o ambiente local e manter uma experiência de qualidade, de contato com a natureza. Hoje, para pernoite, são 70 pessoas na Pedra do Sino e 70 pessoas nos Castelos do Açu, e mais 100 pessoas podendo fazer a caminhada na montanha durante o dia. E nas partes baixas também a gente hoje tem um limite de 400 pessoas na sede Petrópolis e 1.000 pessoas na sede Teresópolis e 700 na sede Guapimirim. Então, no verão, constantemente a gente atinge esses números, o parque fecha a visitação até cedo. A gente frequentemente reavalia esses números para permitir que o máximo de pessoas tenha acesso, mantendo-se a qualidade da visitação. Então, esses números podem mudar de tempos em tempos, aí, dependendo também do comportamento das pessoas, da capacidade de gestão do parque, mas a gente preza muito pela conservação local e pela experiência dos visitantes. Inclusive, acredito que deve ser um período agora de muito trabalho também por parte do ICMBio, você também como, inclusive, um dos coordenadores do Parnaso, visto que chega aquele período de pouca chuva, né? A gente está agora no outono, e o pessoal até fala, né, que é um período muito de montanhismo, justamente porque tem pouca chuva que possibilita, né, realmente ir para essas localidades. Essa procura em 2024, a gente, lógico, ainda está no início, basicamente, né, do mês de abril, né, o outono começou tem pouco tempo, mas essa procura já tem aumentado para esse tipo de atividade, por exemplo? Sim, a gente abre
a cada 2 meses a gente abre as inscrições para as reservas, né, para a montanha, né, feito com reserva prévia. As pessoas podem procurar no site do parque, né, que é o www.cnb.gov.br/Par na Serra dos Órgãos, e se inscrever. A gente abre, então, as inscrições e em 10 minutos, normalmente, já lota para mais de um mês. Assim, a procura é muito grande, mas como a gente colocou, tem essa limitação para garantir a conservação das áreas de montanha. Então, estamos lotados até o final de maio e agora, no fim do mês, a gente vai abrir as inscrições para junho e julho. A gente espera ter algumas melhorias que permitam aumentar um pouquinho essa capacidade na montanha para mais pessoas poderem visitar, mas certamente vai continuar uma procura muito maior do que a gente tem capacidade de atender. Você comentou sobre essas melhorias. O que seriam essas melhorias? Um sistema melhor de agendamento de reservas. A gente está trabalhando para reabrir os abrigos de montanha também, que estão fechados desde a pandemia. Então, permitem também que as pessoas se hospedem nessas instalações mais confortáveis, então dá mais alternativas para o visitante. E a gente está buscando algumas parcerias aí para reabrir os abrigos de montanha. Tomara que ainda esse ano, para essa temporada, mas ainda não temos isso garantido. E, no mais, o sistema de gerenciamento também tentar aprimorar um pouquinho esse sistema de reservas, que ele é feito de uma forma muito manual, e às vezes as pessoas têm dificuldade para escolher a data, para conseguir reservar mesmo mais para frente. Então, é uma fragilidade que a gente está trabalhando para melhorar. Durante o ano de 2023 foram aí pouco mais de 200 mil. Existe um período mais específico em que essa demanda, essa procura é maior, Ernesto? Sim, em termos de números totais, o verão é a época com maior procura, porque a gente tem uma capacidade maior ali, né, nas áreas, nas sedes, na parte baixa, nas cachoeiras e tal. Então, praticamente todo final de semana, e às vezes mesmo durante a semana, bate nesse limite estabelecido aí nas sedes, Teresópolis, Petrópolis e Guapimirim. Então, em números totais, o verão é a época de maior visitação. E no inverno, a gente tem, como você já colocou, a visitação mais forte na montanha, mas como a capacidade é menor, o número total é um pouco menor. Mas a gente tem basicamente essas duas estações aí, verão na parte de cachoeiras, inverno na parte de montanha. Ernesto, queria que você falasse um pouquinho sobre a diversidade do Parnaso para a gente. Você comentou que já foi também, já foi coordenador do Parnaso em outra oportunidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa diversidade, seja tanto da fauna quanto da flora. Um grande diferencial do Parque Nacional da Serra dos Órgãos é esse gradiente altitudinal que o parque protege, né? Então, a gente está numa das áreas mais altas de toda a Serra do Mar, né? E a cerca de pouco mais de 10 quilômetros da margem da Baía de Guanabara, o parque chega a 2.275 metros de altitude. E ele começa nos 80 metros de altitude. Então, são 2.200 metros de variação altitudinal. Isso cria uma riqueza muito grande de ambientes, seja pela variação de temperatura, pela forma como a vegetação responde a essas mudanças, diferença do vento, da insolação, temperatura. Então, isso cria muitos ambientes e a gente tem uma riqueza de espécies fenomenal, né? Então, são mais de 450 espécies de aves, mais de 100 espécies de mamíferos, mais de 100 espécies de anfíbios e répteis, enfim. Então, uma riqueza muito grande. Algumas espécies emblemáticas, como o muriqui do sul, né, que é o maior primata das Américas e ocorre aqui no parque, onça parda, enfim, várias outras espécies bastante emblemáticas. E a gente, ao mesmo tempo, na Mata Atlântica não é tão fácil observar diretamente esses animais, né? Eles são espécies que se escondem um pouco mais ou têm hábito mais noturno. Então, a gente estimula muitos visitantes também a procurar os vestígios dessas espécies. É mais uma atração do parque, você prestar atenção em pegadas, em árvores arranhadas pela onça, ou em som de pássaros ou de macacos, né, vocalizando, enfim. Então, tem a oportunidade de visualizar principalmente as aves, mas também de perceber essa fauna de outras formas, né?
Eu, inclusive, já fiz, já subi os castelinhos, né? Não fiz a travessia ainda, né? O objetivo aí, quem sabe, para esse ano. Mas a gente realmente consegue ver essa diversidade, né? A gente entra realmente na mata e depois você tem uma região um pouco mais seca, né? Onde realmente o sol já começa a bater, você tem uma vegetação um pouco mais seca, você tem ali a parte das pedras também. De fato, a gente consegue, mesmo que não tenha ali um conhecimento tão profundo sobre biomas, né? Você consegue ter ali, notar realmente, de fato, uma diferença bem grande em relação a essa mudança, né, ao longo desse trajeto. É muito interessante observar isso. Você sai da Mata Atlântica chamada Baixo Montana, né, de áreas baixas, vai passando pela montana, pela Alto Montana, que é também chamada de Mata Nebular, porque ela está constantemente envolta nas nuvens, na neblina, e acima de tudo, os campos de altitude, que são essa área aberta aí que você descreveu, né, que são características dos topos de montanha, e que tem várias espécies que são endêmicas dessa área, são formações muito interessantes que têm espécies que só ocorrem, por exemplo, nos Andes, né, no outro lado da América do Sul, também em áreas mais altas. Então, tem uma riqueza de espécie incrível e essa diversidade de paisagem também, que é um dos pontos fortes do parque, né? A pessoa buscar paisagens diferentes e tal, essa paisagem das montanhas que é inigualável. Ernesto, e falando um pouquinho ainda sobre essa questão dos números, da diversidade, né, que tem hoje o parque, como que é, por exemplo, também esse monitoramento feito pelo Parnaso em relação às espécies, à fauna, à flora? Vocês têm acompanhado alguma mudança? Existe alguma alteração, por exemplo, ao longo desses anos? O ICMBio começou há cerca de 5 anos um programa sistemático de monitoramento, que é o Monitora, que pretende responder exatamente como mudanças climáticas, crescimento das cidades no entorno, tal, afeta os parques de maneira geral, né? Aqui a gente ainda não tem dados que indiquem, né, como esses processos ocorrem em longo prazo, então, assim, do dado sistemático, a gente ainda não tem respostas mostrando essa diferença. Mas é possível perceber, sim, algumas evidências, né? O parque também é uma das unidades de conservação que tem mais pesquisa científica no Brasil e vários projetos ajudam a responder, por exemplo, como é que é a deposição de poluentes que vem da região metropolitana para as montanhas. A gente percebe, por exemplo, um aporte grande de nitrogênio que vem da poluição. Isso afeta o crescimento de muitas espécies. Então, em algumas áreas, a gente tem um crescimento excessivo, por exemplo, do bambu do taquarussu, que domina em cima de outras espécies de Mata Atlântica pelas alterações ambientais. Então, é possível, sim, ver indicações das alterações humanas no entorno afetando o parque, por mais que o parque em si esteja bastante bem protegido, né? Então, isso é uma preocupação nossa. Por isso é importante também ter ações que vão além da fronteira do parque, né? Existem outras unidades de conservação vizinhas, né? A Reserva Biológica do Tinguá, a APA de Petrópolis, Refúgio de Vida Silvestre da Serra da Estrela, entre outros, só para ficar aí nas próximas de Petrópolis. E trabalhar essas unidades juntos como um todo é importante para tentar conter esses processos, né, de danos ambientais, enfim, de impactos ambientais na região e garantir que a área esteja o mais protegida possível. Falando agora um pouquinho sobre, mais uma vez, vou voltar aqui para a parte da visitação, Ernesto. A gente, né, tem acompanhado aí, né, um movimento de pós-pandemia, né, o pessoal retornando aos parques e essa procura ela também aumentou justamente depois desse período, né? Como que hoje o ecoturismo e também, né, o turismo de natureza hoje está englobado dentro dos projetos do parque. Eu queria que você falasse também sobre o impacto que o parque, nesse sentido, traz também para a economia, né, da cidade, das cidades, no caso, né, vendo aí, né, que tem um atrativo grande e que vem de várias localidades, até de mesmo outros países, como a gente já comentou. A gente tem, além dos visitantes registrados aqui que buscam as nossas sedes, como eu falei, a gente atrai muita gente pela própria paisagem da montanha que o parque protege, né? Então, o impacto econômico vai muito além dessas 200 mil pessoas
tem a parte de qualidade de vida da população local, né? Parte desses visitantes são moradores locais e tem uma qualidade de vida maior. Isso existem muitos estudos mostrando que, inclusive, gera benefícios na saúde, portanto, gera economia de recursos públicos nos tratamentos dessas pessoas, né? Então, tem esse efeito na população local. E também o efeito positivo no turismo, né? O atrair visitantes de outras regiões que muitas vezes se hospedam nas cidades vizinhas, né? Comem nos restaurantes, compram lembranças e contratam outros serviços. Muitas vezes o parque é o chamariz, mas as pessoas fazem outras atividades na região, então ficam mais dias na região. Isso é um impacto bastante grande. Alguns estudos indicam, estudos do próprio ICMBio, que a cada R$1 gasto no parque, R$7 são gerados para a economia da região. Então, é uma multiplicação importante aí desse efeito, né? E, como eu falei, o nosso número de visitantes atraídos é muito acima desses 200 mil. Então, é um impacto bastante grande, realmente, na economia da região. Ainda abordando esses dados, existe uma estimativa ou expectativa de como que deve ser o ano de 2024? A tendência é um aumento. A gente aumentou um pouquinho, inclusive, os limites, as capacidades das sedes, então deve ter um aumento. A gente não projetou, mas estimando aqui, no primeiro momento, pelo menos uns 10% a mais do que no ano passado, né? E a gente está também trabalhando em reabrir atrativos. Por exemplo, a piscina natural de Teresópolis foi reaberta, depois estava fechada desde a pandemia. Reabrimos a trilha suspensa de Teresópolis. Estamos restaurando a capela de Nossa Senhora de Conceição do Soberbo, que é o patrimônio histórico na sede de Guapimirim. Então, tem vários atrativos aí sendo recuperados. A gente espera que esse ano tenha um crescimento maior na visitação, provavelmente batendo o recorde que é de 2014, 2015, ali, que foram aproximadamente 220 mil pessoas. Além disso, Ernesto, você comentou sobre essas reaberturas. Quais são os critérios, por exemplo, adotados pelo ICMBio e também aí pela equipe que coordena o Parnaso, justamente para a reabertura desses locais que estavam fechados? Então, nos últimos anos, o parque teve alguns problemas de estrutura, né? Desde a pandemia, teve o fim de um contrato de concessão, enfim, um relativo abandono assim, da parte de uso público nos últimos anos, e a gente está agora com essa missão de, aos poucos, ir reestruturando o parque e reabrindo os atrativos, sempre com a responsabilidade, né, de manter os ambientes bem conservados, mas tentando oferecer uma estrutura melhor para os visitantes, esse contato com a natureza. Ernesto, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Eu acho que é importante dar uma boa orientação para os visitantes, né? Então, antes de ir ao parque, é sempre bom consultar o site, mais uma vez, www.icmbio.gov.br/Parnaso, ou acompanhar o parque nas redes sociais também, que a gente está sempre informando sobre eventuais fechamentos. Por exemplo, agora nas chuvas que nós tivemos aí há 2 semanas, a parte de montanha ficou fechada, a gente teve um deslizamento na trilha da Pedra do Sino, que está aberta, mas com um desvio emergencial. Então, esse tipo de informação sobre segurança, orientações, limite de pessoas, como é feita a reserva, está tudo disponível na internet. É desejável que as pessoas busquem essas informações antes de vir, né, para fazer uma visita melhor possível, poderem se planejar e curtir o parque, né? Acho que essa é a principal recomendação. No mais, claro, tomar os cuidados de nos ajudarem a cuidar do parque, que é de todo mundo, né? Então, recolher seu lixo, tentar não falar muito alto para ter a oportunidade de observar a fauna, né? Vir em grupos não muito grandes também, para não afugentar a fauna, não causar muito impacto. Orientações gerais aí de uma conduta consciente nos ambientes naturais. Tá certo, Ernesto. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse tema. E é claro que a gente espera de fato aí que o parque possa receber mais público, obviamente com todos os critérios de segurança e preservando também o meio ambiente.
Eu que agradeço a vocês pela atenção e por ajudarem a divulgar aí o Parque Nacional. Um abraço, até a próxima. Obrigado, até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.